Olá, boa noite, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do podcast A Liderança e o Espelho. Primeiro eu vou pedir desculpas porque o episódio saiu super atrasado à noite. Primeiro porque eu gravei mais tarde mesmo, porque ontem foi sábado, fui a uma festa e aí acabei não acordando cedo. Segundo, porque eu tive alguns problemas técnicos aqui, eu cheguei a gravar o episódio, ele saiu sem áudio. Eu tô me adaptando ainda a gravar podcasts, então peço desculpas pra vocês, mas é assim mesmo. Eu sempre falo que melhor que deixar um projeto ficar perfeito pra lançar e aí perder o hype do momento, é você lançar e ir melhorando a cada dia. Então conto com a compreensão de vocês. No último episódio, a gente falou sobre o quanto é importante essa influência na liderança, né? O quanto a gente lidera pela influência e não pela autoridade. E quando a gente fala de influência, a gente fala de conexão também. E essa conexão tem muito a ver com o poder da gente estar concentrado no momento atual, no agora. Então, já vou trazer aqui uma frase bem interessante para vocês que a verdadeira vida só acontece no momento presente. O resto é ilusão. Essa é uma frase de Eckhart Tolle do livro O Poder do Agora. Por que eu escolhi esse tema hoje, gente? Porque nós vivemos atualmente em um mundo de enxurradas de informação e distrações vindas de todos os lugares o tempo todo. E isso tem feito com que cada vez mais as pessoas percam o desinteresse nas outras pessoas. Porque é tanta coisa para fazer, para entregar, essa coisa de ser muito produtivo, que a gente vai fazendo tudo muito superficialmente. E eu me incluo nisso. Eu tenho muito orgulho, às vezes, de ser produtiva, só que quando eu vou ver, eu não estava em lugar nenhum direito, né? Eu estava um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tentando dar conta de tudo. Ninguém faz isso por mal, tá? Mas acontece. Então, vamos começar a ter desde agora uma reflexão profunda para a gente, como líder e como ser humano, a gente pensar o quanto a gente está preso em preocupações futuras ou passadas que tiram a gente do nosso foco real. Normalmente, quando a gente está distraído, a gente não está no presente. Façam essa observação no dia a dia de vocês. Ou a gente está preso no futuro, ou a gente está preso no passado. No passado acontece uma coisa interessante, que normalmente a frase começa assim: "E se", e tudo que vem depois parece muito bom. "E se eu tivesse feito faculdade de engenharia ao invés de psicologia? Ah, eu seria rica". Eu nunca penso assim: "E se eu tivesse feito faculdade de engenharia e não de psicologia, como de repente eu seria infeliz? Como de repente eu não teria tempo de equilibrar a minha agenda e cuidar da minha família?". Nunca é por esse lado, então o passado ele te leva para um lugar muito negativo. O futuro ele traz um sentimento de insegurança muito grande. Porque normalmente, quando eu tô lá no futuro, o meu cérebro está contando histórias negativas para me travar de alguma forma. Então, exemplo, e se eu virasse líder e não desse conta do recado, será que eu seria demitida? E se eu lançar um podcast e não derem nada? E se eu fizer MBA de IA e não usar para nada e não ganhar dinheiro e ainda gastar o que eu tenho? Tem um livro muito legal também que se chama Agilidade Emocional, onde a autora, que é coach, psicóloga, ela conta como o nosso cérebro faz isso, conta essas histórias negativas para a gente não conseguir concluir os nossos projetos. Então, como eu quero te destravar, eu já quero que você pegue aí o seu caderno, o seu notebook e escreva a seguinte frase: "E se eu", aí você vai colocar o projeto, né, se eu virar líder, se eu for escrever um livro, "e se eu escrevesse um livro e desse certo? O que de melhor poderia me acontecer?". Coloca tudo que veio na sua mente. Agora escreva: "E se eu", por exemplo, escrevesse um livro e algo desse errado? O que de pior poderia me acontecer? Você vai perceber que na maioria das vezes o que vem aí nessa conversa interna são várias coisas positivas, enquanto que as negativas você quase nem acha nada, porque o que de tão mal pode acontecer se der errado o podcast ou o livro? Agora vamos para algo mais sério, até a liderança mesmo. No máximo, você vai aprender alguma coisa. E a gente está aqui para aprender também, né? Então, você está no lugar onde você deveria estar,
Não questione suas decisões. Você as tomou com base naquilo que você tinha disponível para você naquele momento, na informação que estava disponível, na maturidade alcançada, no contexto social, familiar, econômico. E tudo que você está vivendo hoje faz parte da sua evolução como ser humano, evolução espiritual, evolução como líder. Então, sai desse lugar de frustração ou de insegurança e de comparação e aceita que o presente é a dádiva de você estar vivo, podendo fazer o que você está fazendo hoje. O presente é um único momento real. O resto é história maluca da sua cabeça. E essa presença verdadeira gera uma escuta muito autêntica, constrói uma confiança com o seu time, ou com quem estiver se relacionando com você, porque as pessoas percebem quando você realmente está ali de verdade, né? Dando atenção. Eu, por exemplo, fui almoçar com um CFO um outro dia, faz um tempinho, mas a gente almoça de vez em quando. E durante todo o almoço ele manteve os dois celulares dele no bolso. Em nenhum momento ele tirou o celular do bolso. E a gente ficou mais ou menos umas 2 horas almoçando e conversando. E nesse dia eu prestei atenção, ele não me falou nada, mas eu fiquei prestando atenção como naquele momento ele estava ali presente de verdade, como aquilo me fez bem, receber aquela atenção. E a partir desse dia, eu comecei a fazer a mesma coisa, a guardar o meu celular enquanto almoço com meu marido, a guardar o meu celular enquanto estou com as minhas amigas, dentro do possível, óbvio, mas para que eu realmente esteja ali presente. Nas reuniões de time, eu procuro fechar todos os aplicativos do meu computador, fechar o computador, guardar o celular e levar uma agenda onde eu possa anotar os insights enquanto as pessoas estão falando, para que eu não os interrompa. Então, isso é estar focado no presente. São pequenas ações que vão modelando o seu comportamento e fazendo com que você fique menos ansioso, porque essa projeção para o futuro faz você ficar ansioso. Eu sempre brinco, eu falo assim, gente, eu guardei meu celular. Sabe por quê? Eu sou RH. O que de mais urgente pode acontecer nesse momento? Eu não sou médica, não tem ninguém tendo um filho para eu correr e ir lá fazer o parto. Então, desculpa, as pessoas estão muito imediatistas, mas elas vão esperar sim. E isso faz parte do seu posicionamento, de treinar também o outro para esperar, porque você não é médico, não trabalha no plantão, nem é do call center, enfim, para ter que ficar correndo e atendendo todo mundo em 1 minuto. Existem pesquisas da neurociência que demonstram que os líderes que praticam essa atenção plena apresentam melhorias significativas em diversas áreas críticas, como, por exemplo, a redução de 58% dos níveis de cortisol. O cortisol é esse hormônio do estresse. Estressado, ansioso, fica a pessoa que está sempre lá no futuro ou remoendo o passado. Então, se você começar a praticar essa diminuição do foco no futuro e o aumento desse foco no presente, você vai ver que até a sua respiração ficar melhor. Eu tenho alguns coaches que de vez em quando falam assim: ah, eu preciso de uma oratória, eu preciso fonoaudióloga, porque minha comunicação é ruim, eu falo atropelado. Gente, de novo, normalmente você tem um sentimento que gera um pensamento que gera uma atitude. Então, se você está ansioso, você tem um pensamento que não vai dar conta, que precisa agilizar tudo, e aí a consequência primeira é você falar de forma atropelada. Então, a oratória ajuda, o fonoaudiólogo ajuda, o curso de comunicação ajuda, mas o que mais ajuda é você estar focado no aqui e agora, para que você não tenha ansiedade, por exemplo, tá bom? Outro, outro Outra melhoria significativa, elevação de 41% na satisfação de engajamento na equipe, porque todo mundo percebe, né? Como eu falei do almoço lá com o executivo, quando você realmente está presente. Melhoria de 34% na qualidade das decisões estratégicas, porque se você está aqui agora, sem ansiedade, você vai levar o tempo que é necessário para medir os prós, os contras, os riscos para tomar alguma decisão. Aumento de 23% na capacidade de foco sustentado, porque o nosso cérebro ele também é esse músculo aí que quanto mais você pratica algo, né? Por isso que a nossa jornada tem 21 dias, porque é o tempo suficiente para criar um novo hábito no seu cérebro.
Então é para você realmente ficar aqui comigo focado no seu desenvolvimento. Então se você melhora esse seu foco, se você utiliza essas, ações que eu te falei no dia a dia para melhorar a sua atenção e diminuir a ansiedade, com o tempo você vai ver que tudo vai melhorando. Eu sempre falei muito acelerada. E atualmente eu ando melhorando muito a minha fala exatamente por praticar o que eu tô dizendo aqui pra vocês. Eu não ensino aquilo que eu não pratico, tá, gente? Bom, então, como eu já disse, algumas ações, né? As reuniões com o seu time, tenha uma pauta com antecedência para você entender exatamente o que que você precisa de tempo ali, o que que você vai tratar. Dê alguns minutos para cada um. Enquanto eles estão falando, você pode anotar. Tenha conversas mais profundas, então faça perguntas para as pessoas, tenha interesse na vida das pessoas. Eu, por exemplo, às vezes eu recebo áudios, mensagens de determinados amigos, né, que falam, 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 aí eu faço perguntas, eles continuam falando, e aí quando eu tento interagir e vou eu mandar o meu áudio, a conversa acaba. Porque não era sobre mim, né, a pessoa queria falar só dela. Só que, gente, toda relação ela é feliz quando ela tem uma troca. Então, se alguém escutou o seu áudio de 5 minutos, seu podcast, você também deveria se interessar pela vida dessa pessoa tão empática que está te ajudando. Eu sei que a vida é atropelada, que a gente não tem tempo, mas é importante vocês refletirem sobre isso também. Decisões conscientes, né? Quanto mais a gente pausa, mais a gente busca histórico, fatos e dados, e mais a gente consegue tomar decisões conscientes. Eu aprendi com a minha coach, a Fernanda Chaude, que toda vez que eu vou entrar em uma mentoria, em um treinamento, algo que vai exigir muito de mim e que eu pretendo doar o melhor para o outro, eu deveria me tirar dessa confusão, dessa agitação e me centrar. E é por isso que toda vez que eu estava em alguma imersão com ela, a turma chegava agitada, né, do coffee break, falando pra caramba, e ela pedia pra gente sentar, fechar os olhos, colocar os pés no chão, as mãos sobre a perna e refletir ali sobre o que a gente queria no próximo módulo. Então eu pratico muito isso até hoje, antes de uma mentoria, antes de um treinamento, né, de fazer esse momento de centrar, de colocar uma musiquinha, de respirar mais profundo, né? Então você respira ali em 6 tempos e expira, em 4, em 6 também, enfim, faz uma respiração mais pausada, que eu quero dizer. Eu até brinco com a minha equipe e falo: "Ai, marca uma mentoria com intervalo de pelo menos meia hora, porque é o tempo de eu levantar, me esticar, tomar um café e voltar com outra energia". Então, se você tem uma reunião importante com seu time, com seu chefe, faça isso. Faça perguntas para você mesmo, também perguntas bem orientadoras, do tipo: o que realmente importa neste momento? E deixe a resposta emergir naturalmente. Então, quando você está almoçando com a sua mãe, o que realmente importa? Quando você está lá naquela reunião com seu gestor apresentando um projeto super importante, o que realmente importa? Silencia sim o resto do mundo. E tenha uma escuta mais elevada, como eu disse. Tenha essa capacidade de se interessar pelo outro, faça perguntas, anote, né? Perceba como isso vai melhorando também as suas relações. A liderança presente, ela gera frutos. Então, você tem uma melhoria na sua comunicação, como eu falei. Isso vai reduzir o seu estresse e vai aumentar muito a sua confiança. Você vai reparar que cada vez que você tiver menos ansiedade, mais foco no presente, falar mais devagar, tiver mais conexões, o seu cérebro vai acreditando mais. E aí você vai tendo menos insegurança. Eu quero deixar aqui algumas micropráticas diárias para você melhorar aí o seu foco, o seu poder do agora. Então, por exemplo, todos os dias separe 5 minutos para você fazer uma respiração consciente. Eu adoro utilizar um aplicativo de meditação que se chama Insight Timer. E nele você consegue selecionar ali a meditação guiada por interesse, por assunto. Então, quando eu acordo, eu coloco lá manhãs positivas. E aí eu faço aquela meditação para dormir, eu coloco, meditação do sono tranquilo. E isso também vai me trazendo ali mais concentração até no sono. Então eu desligo a televisão antes de dormir, eu tomo um chazinho, paro de olhar o celular, pelo menos uma hora antes para dormir com mais calma também.
Estabeleça momentos de pausa entre as reuniões, como eu disse, aqueles 30 minutinhos entre uma mentoria e outra. Pratique essa escuta sem ficar formulando mentalmente perguntas, sabe? Quando a gente quer interromper o outro. Isso, para quem fala muito, que nem eu, pode utilizar a técnica do anotar, como eu falei, que ajuda bastante. Observe seus pensamentos sem muito julgamento. Para isso, é muito bom você ter um diário. Eu utilizo o livro, O Diário de 5 Minutos. Ele estimula a gratidão, inclusive, a você refletir como coisas pequenas podem alegrar o seu dia. E aí, isso vai também ajudando a você perceber se os seus dias foram mais negativos ou positivos, e quais foram os pensamentos que você teve para você começar a mudar isso. Para fechar, já falei pra caramba hoje, eu queria dizer que a clareza, ela nasce da quietude. Um líder que silencia a mente encontra as melhores respostas. Essa é uma frase do livro A Quietude é a Chave, do Holiday, eu já mencionei ele aqui antes. E ele fala desse poder transformador da liderança que é presente, como é que alcança, né, mais pessoas e mais resultados. Comece então agora essa sua liderança mais presente. E desde que o seu futuro, né, ele seja liderado pela consequência desse presente bem vivido, porque a vida é uma dádiva e a gente só tem certeza do que está acontecendo hoje, a gente não sabe nem se a gente está aqui amanhã, então vamos aproveitar esse agora. Como próximo passo, implemente esse ritual, então, de presença até nosso próximo encontro aqui. Depois eu queria muito que você comentasse lá, se você fez, lá nos comentários, ou me manda uma mensagem, para eu saber se deu certo. Antes de fechar, eu queria muito agradecer aos amigos que vieram aqui, que começaram a seguir o podcast, avaliaram o podcast, fizeram comentários, publicaram nos stories e publicaram, mandaram, né, para os amigos pelo WhatsApp, vieram falar comigo ali, hoje no Instagram ou no WhatsApp também. Já coloca aquele sininho lá que avisa quando o novo episódio subiu. E muito obrigada mesmo, porque como é um projeto novo, eu preciso muito da ajuda de vocês, porque aí o algoritmo começa a subir a gente lá no Spotify, começa a dar mais importância para o podcast. Eu espero tocar a vida de vocês como líderes ou não líderes de coração. O meu trabalho é esse, é trazer um pouco mais de impacto positivo. E desejo a vocês um bom finalzinho de domingo. Até amanhã, fiquem com Deus e muito obrigada.